E aí, leitores, tudo bem com vocês? E é exatamente como vocês viram no título, no vídeo de hoje vou expor livros. É uma tag que eu encontrei, que eu acho bem interessante, vou deixar o link da tag que eu vi aqui na descrição, e é basicamente perguntas feitas pra gente expor livros que a gente gostou, que a gente não gostou. A primeira pergunta da tag é: um lançamento que você não tem vontade de ler? E essa pergunta é meio difícil porque normalmente eu não acompanho muito os lançamentos de livros, mas tem um box novo que eu não sei se ele é lançamento ou se é só uma nova versão do box, que é aquele Tons de Magia, que é um box que eu não tenho muita vontade de ler, sei lá, porque não me chamou muita atenção. Sei lá, simplesmente não me despertou interesse. Pergunta 2 é: um livro que você comprou pela capa e se arrependeu de ter lido? E essa já é bem mais complicada porque, assim, a maioria dos livros eu acabo comprando porque a capa me chama atenção, mas dificilmente eu me arrependo de ler um livro. Próxima pergunta é: um livro que não valeu toda a hype? Assim, essa pergunta é mais difícil de responder, porque primeiro, eu não tenho tantos livros hypados, e segundo, os livros hypados que eu tenho, normalmente eu adoro. Mas eu vou responder essa pergunta com uma resposta bem polêmica. Eu vou responder essa pergunta com O Senhor dos Anéis, que é um livro incrível, a história é muito boa, inclusive eu tô lendo, mas eu acho que é uma história muito arrastada. Chego até a dizer que talvez o filme seja um pouco melhor, porque tem a história mais. Tem mais movimento, sabe? Não é muito parada. E eu acho que o livro, ele é arrastado demais e não vale toda a hype que teve, sabe? A próxima pergunta é: um livro que você leu logo quando saiu, mas o bonito flopou. E assim, eu não tenho nenhum livro que eu tenha lido logo quando saiu, porque o simples motivo, quando o livro recém saiu, ele é muito caro. Então, normalmente eu espero para poder comprar mais barato depois. Então, essa pergunta eu não vou conseguir responder com um livro que, tipo, recém saiu e eu li logo, porque eu espero para depois poder ler. Então, normalmente, quando um livro flopa, eu já vou saber antes de ter lido, porque eu espero para poder ler o livro. A próxima pergunta é: um autor que você não aguenta mais ler? E definitivamente é a autora de 50 Tons de Cinza, não me recordo o nome agora, e é o James. Eu não aguento mais ler os livros dela, assim. Eu li o primeiro e agora eu tô lendo o segundo. Mas eu acho que a história é rasa, muito superficial, não tem aprofundamento dos personagens e é uma história, assim, que é só uma história erótica, não tem nada, sabe? Não tem aprofundamento, não tem história dos personagens, parece que todos os livros são a mesma coisa. Assim, eu vou terminar de ler, porque eu não quero deixar o livro ali sem ler, mas eu acho que é uma história que, assim, não tem nada demais. A próxima pergunta é feita para causar polêmica, porque é um livro que todo mundo amou e você não. Nessa pergunta, de novo, eu vou responder com O Senhor dos Anéis, porque é um livro que as pessoas adoram, falam muito bem, mas pra mim foi um livro que não funcionou, sabe? Eu me dispus a ler o livro, mas pra mim ele é muito arrastado. Tipo, a história é boa, mas eu acho que, assim, não precisava ser tão lenta a história, sabe? O Tolkien tem um jeito de narrar que é muito detalhista. Então isso faz a história ser muito arrastada. E eu acho que por ela ser muito arrastada, eu não consigo me prender na história. Se fosse menos arrastada, mais ativa, assim, com mais ação, eu acho que eu gostaria mais. Mas como ela é muito parada, eu não consigo me prender na história. Próxima pergunta é: um livro que você já queria ter tirado da estante e que só não fez por preguiça? E assim, eu acho que não tem muitos livros que eu queira tirar da minha estante, porque mesmo os livros que eu não gostei, eu quero ter na minha estante, porque aí quando alguém vier aqui em casa, eu poderá estar vendo esse livro aqui, é muito ruim. Porque assim, eu acho que não vale a pena eu ter só os livros que eu amei, sabe? Porque eu paguei dinheiro neles e foi uma experiência eu ter lido. Então, mesmo que eu não gostei, eu acho que eu vou guardar na minha estante. Então, dificilmente eu vou tirar algum livro. Eu só tiro algum livro quando eu tenho repetido, tipo, em outras versões e eu não preciso mais da antiga, que eu acabo dando pra alguém, doando, alguma coisa assim. Mas livros que eu tenho uma versão só, dificilmente eu tiro da estante.
A pergunta é, um livro que você ainda não leu por preguiça? E assim, na verdade tem vários e vários. O que acontece? Eu compro um monte de livros novos, sendo que tem um monte de livro encalhado na minha estante que eu ainda não li. Então, por isso, eu acabei fazendo um potinho com vários papeizinhos com nomes de livros que estão encalhados e que eu preciso ler para cada mês sortear e tentar ler um. A próxima pergunta é: uma série de livros que você queria não ter começado a ler? E assim, eu acho difícil, mas eu acho que provavelmente seria talvez 50 Tons de Cinza, que é uma leitura que não vale a pena, mas agora que eu comecei eu quero terminar, né, pra não deixar em aberto. Sei lá, não tem muitas séries assim, tipo. Porque eu também não tenho muitas séries de livro na minha estante. A maioria, quer dizer, a maioria são séries mesmo, mas a grande parte eu não comecei a ler ainda. Então a maioria dos livros que eu li da minha estante são os livros que são individuais. E eu acho que, sei lá, 50 Tons de Cinza ou talvez Senhor dos Anéis, que são as séries que eu mais tô tendo dificuldade para conseguir terminar. E a 10ª pergunta é: uma leitura que você gostaria de cancelar? E assim, essa é bem difícil, porque eu não sou muito assim, ai, cancela isso daí, não sei o quê. Eu acho que se um livro não é bom pra mim, ele pode ser bom pra outra pessoa, porque não é porque eu não gostei que as outras pessoas não podem gostar também. Então eu acho que não tenha nenhum livro que tenha que ser cancelado, até porque eu não li muitos livros com temáticas que possam ser canceladas ainda. Inclusive quero ler mais, já tô aí com os livros LGBT pra ler também, umas coisas mais diferentes do que eu tô habituada. Mas, assim, livros que possam ser cancelados, eu ainda não li nenhum. Então eu não tenho nenhum livro que, ai meu Deus, cancela isso, sabe? A última pergunta é: exponha um guilty pleasure, aquele livro que você gosta, mas que se sente culpado. Eu acho que agora eu que vou ser cancelada por falar isso, mas um livro que eu gosto e às vezes eu me sinto meio culpada ou envergonhada por gostar é Monster High, da Lizzie Harrison, que eu li e eu achei assim muito legal. Apesar dele ser infanto-juvenil, foi um livro que me prendeu bastante quando eu estava lendo. Inclusive, foi um livro que eu favoritei quando eu li, porque eu achei assim, não é uma trama muito profunda, sabe? Mas ele é o que ele se propõe a ser e deixa a gente entretido quando tá lendo. Então foi um livro que eu gostei bastante, porque eu comecei e eu só queria ler até terminar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos para eles conhecerem o maravilhoso mundo da leitura. E até o próximo vídeo. Tchau!